A economista Mônica De Bolle, que é uma economista muito respeitada e que vem ganhando muita proeminência nas discussões importantes do Brasil, foi muito importante na articulação, inclusive, do auxílio emergencial durante a pandemia, né? Ela vem tratando muito da tal da PEC da transição, né? PEC da transição, para quem não sabe, basicamente é uma proposta de emenda constitucional, ou seja, o governo eleito do Lula agora precisa do Congresso, não vai conseguir aprovar isso sozinho, né? Precisa do Congresso. Para quê? Para conseguir aprovar uma autorização para gastar uma grana a mais no ano que vem. Para manter coisas como, por exemplo, o Bolsa Família, né? Porque eu vou parar de chamar esse negócio de Auxílio Brasil também. Não quero mais. Eu já mudei o nome, tá? Ô Lula, se você não mudar o nome, problema seu. Eu já vou começar a chamar de Bolsa Família de novo. Que é um nome muito mais bonitinho também, né? Do que Auxílio Brasil, né? Então, essa PEC está sendo objeto de discussão e isso está deixando o mercado muito nervoso, né? O mercado muito nervoso. O mercado não gosta quando se fala nessas coisas. O mercado quer superávit primário e estabilidade para que sobre sempre o dinheirinho para pagar os jurinhos e os dinheirinhos que vão para o bolso de poucas pessoas, né? Muito bem. A Mônica De Bolle vem contestando essas teses, principalmente a tese do tal do teto de gastos. Você sabe que o Brasil é um dos únicos países do mundo que limita a sua capacidade de gastos, como se nós já fôssemos a Noruega, não precisa gastar com mais nada, né? Não precisa gastar com mais nada. Pra que vai gastar? Nem gastar com o quê? Com o quê? Com comida? Que bobagem. Com escola? Pra quê? Né? Se você não come, você não precisa ir pra escola, por exemplo. E etc e tal. Então, a Mônica vem falando muito sobre isso. Eu tenho acompanhado as lives dela no YouTube, sugiro que vocês façam o mesmo. Não precisa concordar com tudo, nem discordar de tudo, não é essa a questão. Eu espero que vocês tenham a capacidade mínima de adquirir conhecimento e pensar com a própria cabeça, inclusive, né? Mas a Mônica não é uma economista, digamos assim, marxista ou, sei lá, desenvolvimentista, etc e tal. Não, ela tem uma outra linha, mas está com a cabeça dentro dessas questões todas e com uma visão muito interessante e também está num grupo de mulheres que elas estão fornecendo, oferecendo uma visão alternativa para o futuro do Brasil, que não passa por ter um teto de gastos, por exemplo, né? Em linhas gerais, o que a Mônica e essas suas outras colegas defendem é que o Brasil precisa controlar a dívida pública. Eu discordo um pouco da Mônica, porque eu acho que o Brasil, mas quem sou eu para discordar da Mônica? Eu não sou economista, mas assim, do que eu leio, entendo e a minha capacidade cognitiva limitada me faz entender é que eu acho que o Brasil não é um país tão endividado assim para a gente também ficar limitando muito a nossa dívida pública, né? Eu já morei na Itália e nos anos de 2008 e tal, quando estourou a crise mundial, né, de 2008, a Itália já era um país super endividado, se endividou ainda mais na época. Né? Durante a pandemia, se endividou mais ainda, inclusive. A dívida da Itália, eu acho que em relação à dívida PIB é o dobro da brasileira, por exemplo. O Brasil tem uma dívida em relação ao PIB de 70 e poucos por cento, 80, a da Itália é, sei lá, 120, 115, 125, sei lá quanto é que tá hoje, né? E vários outros países têm uma relação de dívida ao PIB muito pior, entre aspas, do que o Brasil. Então, na minha concepção de leigo, talvez tenha espaço para se endividar um pouco mais para gastar esse dinheiro com as coisas que importam, tipo comida. Tipo educação, essas coisas mínimas, né? Mas o ponto não é esse. O ponto é que a Mônica está olhando essa questão da PEC, do novo governo, com uma cabeça de eliminar esse teto de gastos, de matar o teto de gastos, porque na prática o teto de gastos não existe mais. O governo Bolsonaro ultrapassou o teto de gastos, que foi aprovado durante o governo Temer, em 800 bilhões de reais. Então o teto não existe mais. O teto é uma ficção. Correto? Mas o mercado está em pânico, o mercado entra em pânico, por mercado entenda você, né, investidores da Bolsa de Valores, basicamente isso, né? Separei um trecho, fiz um corte, um trecho curto de uma live longa que a Mônica fez no YouTube, vocês podem segui-la aqui no YouTube, podem acompanhar a newsletter da Mônica lá no Substack, que é no mesmo lugar onde temos a newsletter da Grande Guerra, eu vou mandar a Grande Guerra hoje ou amanhã e vou botar o link lá também do Substack da Mônica. Então, vamos olhar juntos o vídeo que eu separei da live da Mônica De Bolle para a gente entender um pouco quem é este mercado que está em pânico. Gente, primeiro, eu não vou dar muita atenção para essa história do mercado agora, não, porque realmente não merece. De novo, é sempre assim, a imprensa não aprende, comete os mesmos erros, fica essa ladainha. Quem é o mercado? O mercado é formado por
uma porção de instituições diferentes, tá? Cujos objetivos, horizontes, formas de análise são completamente distintas. Você não tem nenhuma homogeneidade no mercado. O mercado é um ecossistema, tá? Eu já trabalhei como consultora de várias dessas instituições e não só isso, eu sento no advisory board dos maiores fundos de pensão do mundo. É o Fundo de Pensão de Quebec, no Canadá. E o tipo de discussão que você tem é uma discussão de longo prazo, assim, uma discussão de médio prazo, é uma discussão de horizontes, assim, para onde as coisas estão indo, o que vai acontecer e tal, quais são os grandes debates, quais são os grandes temas que estão colocados e tudo mais. Essas são as instituições que realmente movem a economia. Não são essas as instituições que fazem o movimento de sobe e desce que a gente está vendo acontecer hoje no mercado brasileiro. Esses movimentos muito acentuados são movimentos especulativos. Isso é dinheiro de especulação. Isso é dinheiro que entra e sai o tempo inteiro, tá? Não é dinheiro que tenha qualquer compromisso em ficar investido no país. Esses movimentos, eles são muito efêmeros, porque da mesma forma que você vai ter, se Deus nos acuda que o pessoal fica aí hoje, amanhã sobe. E se não subir amanhã, sobe segunda. Então, é um movimento de especulação pura. Esses agentes especuladores, esse pessoal que trabalha no horizonte de super curto prazo, assim, eles ganham e perdem dinheiro na especulação, na volatilidade. É na volatilidade. Então, eles geram volatilidade para fazer isso. Sabe qual é o lado bom de ter a Mônica falando isso? É que é ela falando isso. Vocês entendem? Porque senão, isso aqui é falado há 1000 anos. Só que há sempre uma acusação de que isso é coisa de esquerdista, é coisa de quem não entende de economia. É engraçado que para os economistas liberais ninguém entende de economia, só eles, né? E os economistas liberais têm a plena certeza que economia é uma ciência exata, é igual física, né? É igual você mandar um foguete para o espaço, né? Não é. Economia é uma ciência social. Tanto é que chama-se economia política, né? Na tradição marxista, etc e tal. Então não é um marxista, não é um comunista, não é um esquerdista, não é um progressista, não é um gaysista, não é um blá 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 blá. Não, é uma economista muito mais alinhada a outros valores, né? Na sua trajetória, digamos assim, que não esses. E que está falando o óbvio. Capital especulativo é diferente de investimentos. O óbvio. Isso é falado há 1000 anos. Um país, o Brasil, não tem que se balizar e não tem que pensar na sua política pública de investimentos para a própria população com base no que o fulano que bota dinheiro na Bolsa Brasileira hoje e na semana que vem tira para colocar dinheiro na Bolsa de Moscou e depois sai de lá e bota em Taiwan e depois sai de Taiwan e vai especular na Itália e depois sai da Itália e vai especular na Espanha. Dane-se! Dane-se esse dinheiro. Esse dinheiro não faz cócega na economia brasileira. Esse dinheiro não vai pro bolso de ninguém, a não ser do próprio investidor, ou investidores, ou fundos, etc e tal. Esse dinheiro não tem compromisso com o Brasil. Não é um dinheiro que entra numa empresa que opera no Brasil de médio e longo prazo, como explicou a Mônica, e isso vai gerar investimento de fato, vai virar um galpão de fábrica, vai virar uma máquina importada da Alemanha, vai virar 400 empregos. Vocês entendem? Não é esse dinheiro. Esse dinheiro é um dinheiro que está voando pelo mundo, aproveitando só as melhores oportunidades de rentabilidade rápida. Não tem compromisso com nada. O país não pode se balizar nisso. Esse pânico dos mercados que aconteceu na semana retrasada, na semana passada, 2 quintas-feiras seguidas, inclusive. E vamos apostar que pode acontecer essa semana de novo? Vamos fazer uma aposta aqui? Tomara que não, né? Pra gente ter outro assunto que não seja essa bobajada. Mas vamos apostar que quinta-feira vai ter de novo alguma coisa desse tipo? Se ninguém tiver muito ocupado com a Copa do Mundo, né? Ah, vai ter de novo. Vai ter, vamos pegar lá uma frase do Lula, sei lá o quê. Ah, de novo, o mercado. O mercado vai ficar nervoso de novo. Qual o mercado? Como diz a Mônica, o mercado é uma entidade heterogênea. O mercado não é como eu falo da imprensa, né? Que muita gente tem essa paranoia com a imprensa. A imprensa também é uma entidade heterogênea. Há um pensamento dominante? Sim, mas ela é uma entidade heterogênea, assim como o mercado. Então, de que mercado a gente está falando? O Brasil tem que se preocupar em planificar o próprio futuro com o que pensa os especuladores internacionais que ficam chutando dinheiro de um lado para o outro, para aproveitar inclusive as crises dos países?
para muitas vezes, inclusive, gerar crises artificiais? Não, né? Então tá dito aí, não sou eu que tô dizendo. Não é um gaysista, comunista, berirista, não, tá aí, é a Mônica De Bolle, né? Então, qualquer economista, liberalzito aí, pode aparecer aí dizendo que a Mônica De Bolle não entende nada de economia, né? Se tiver coragem, cara de pau de fazer isso. Imagino que não farão.